um painel com o Ataque PT, Helder Archer e Júlio Moreno, CEO da JBC Portugal. Uma salva de palmas! Ora, o típico texto que estamos a fazer arrestados. Antes de mais, quero agradecer ao Ibrahim por nos ter contactado. O Ataque PT e o Ibrahim basicamente são dois projetos que têm vindo a crescer aos longos dos anos, são quase dois projetos irmãos. Há muitos anos que nós vimos colaborando uns com os outros. E então, este ano, quando o Ibrahim me contactou, estavam interessados que o Ataque PT apresentasse aqui algo interessante para a comunidade. Nós lembramos nada melhor que dar as boas-vindas à JBC Portugal, uma nova editora de mangás que foi criada este ano em Portugal. Se vocês acompanham o panorama nacional de mangás, sabem perfeitamente que até 2018 isto era praticamente um monopólio e temos agora finalmente direito a um bocadinho de concorrência saudável, que é sempre muito positivo. Então a JBC Portugal decidiu vir para Portugal e nós aproveitamos a ocasião e convidámos então aqui ao Ibrahim para se apresentarem um pouquinho. Nós ficámos a conhecer um pouco mais o que é a JBC Portugal, qual é o seu objetivo em Portugal, as obras que eles lançaram para já, como vocês podem ver aqui à minha volta. Num curto espaço de tempo eles já lançaram 3 mangás, uma edição especial, um anime, um mangá extremamente popular, provavelmente dos mangás que mais cópias atualmente estará a vender, depois, claro, do One Piece. E temos também um one-shot espetacular, multipremiado. E para falar um bocadinho sobre a JBC Portugal, eu tenho aqui o Júlio Moreno, o representante da JBC Portugal aqui em Portugal, e eu vou pedir para ele se apresentar, explicar um bocadinho a origem da JBC e como é que eles chegaram então aqui a Portugal. Boa tarde, eu sou o Júlio Moreno. Inicialmente eu já peço desculpa pelo meu sotaque brasileiro, que eu sou brasileiro. E de antemão já agradeço a todos vocês por estarem aqui para ouvir a gente. É muito bacana começar esse contato com vocês portugueses. O forte da JBC no Brasil, a gente tem até um slogan que é mangá é a nossa língua. A nossa filosofia, que é exatamente por ser uma editora japonesa, é falar diretamente com o nosso leitor, é falar com o público, estar próximo e tudo mais. Vocês talvez já estejam percebendo isso nas nossas redes sociais, esse contato com os leitores para saber e entender o que vocês querem, o que vocês gostam, qual é a cara desse leitor português. Lógico que existem muitos leitores portugueses, mas assim, existe um gosto médio de cada território, cada país, e é isso que a gente está querendo entender. Então, esse tipo de evento, está podendo ter esse contato direto com vocês, é muito bacana para nós. Tem um microfone aqui embaixo, então eu já de antemão falo, quem quiser fazer qualquer pergunta, por favor, pode vir aí no microfone. Se tiver muito tímido, tem gente que não gosta de andar e vir até o meio, só levanta e faz a pergunta, a gente tem que escutar. Então, isso é para mostrar de cara o quanto a gente está aberto para ouvir vocês, tá? Interagir, ouvir. Lógico que não é porque, não vocês aqui ou na mídia social, porque o leitor fala eu quero o título tal, que a gente vai efetivamente conseguir, porque entre escolher um título, negociar e trazer, e é isso que a gente vai falar muito aqui hoje, desse caminho longo que tem muita coisa no meio até sair no mercado e chegar até a mão de vocês, é um caminho gigante, tá? Então, basicamente é isso para introduzir. E eu acho que é extremamente importante, e esse é o objetivo deste painel, é promover uma proximidade entre uma editora e o público. Eu acho que uma editora de mangás, que é um nicho de mercado, só consegue alcançar sucesso se conseguir estabelecer um bom relacionamento, uma boa comunicação com a comunidade, e é acima de tudo que nós aqui queríamos dar a oportunidade à JBC de se apresentar formalmente à comunidade. E agora faço a pergunta ao Júlio, como é que ele chegou aqui ao mercado dos mangás e como é que tu começaste a tua carreira aqui no mundo dos mangás? Tá bom, então para falar da carreira eu vou ter que voltar muitos anos. Acho que os anos que eu estou trabalhando com mangá pela cara de vocês é mais do que alguns aí têm de vida. Então especificamente com o mangá eu estou trabalhando há 20 anos, tá? Eu morava no Japão, eu fui para o Japão para
trabalhar, a editora JBC, como eu disse, é uma empresa japonesa e eles tem uma característica da cultura Brasil-Japão que, morando no Japão, tem cerca de 400 mil brasileiros, tá? Porque hoje a comunidade japonesa maior fora do Japão, as pessoas acham que é Estados Unidos, mas é o Brasil. Tem quase 2 milhões de descendentes japoneses no Brasil. 2 milhões, é gente que não acaba mais. Então, por conta disso, o governo japonês tem uma lei que, se você é descendente de japonês, você pode imigrar e trabalhar legalmente. Então, tem muito brasileiro trabalhando no Japão. Então, voltando, isso foi 22 anos atrás, quando eu recebi essa proposta para mudar para o Japão, para trabalhar para essa editora, porque eles tinham um jornal para brasileiros e uma revista. Então, minha formação inicial, eu sou jornalista, fiz faculdade de jornalismo, eu trabalhava com isso. Então, eu mudei para o Japão para fazer esse jornal e essa revista para os brasileiros. E lá foi a primeira vez, eu não conhecia mangá. Para mim, quadrinho era americano, o Brasil se resumia a americano e Turma da Mônica, Disney, né, basicamente, os gibis. Então, eu gostava, adorava gibi quando era criança, lia muito e tudo mais, mas eu desconhecia mangá, certo? Assim, uma coisa que 20 anos atrás, vale lembrar, tá, gente? A gente está falando de um mundo que não tinha internet. Talvez vocês achem que nunca existiu um mundo sem internet, sem celular, mas já existiu. Então, o ter informação era algo muito difícil naquela época, tá? Até por isso fazia sentido a gente ir para o Japão para fazer um jornal para brasileiros, que era onde eles conseguiam as informações. E aí o que aconteceu, a história foi, eu indo trabalhar de metrô no Japão e tudo mais, eu comecei a ver, para quem não sabe, até hoje, assim, hoje está muito menos por conta da internet, do digital, mas no Japão tem uma cultura que as revistas semanais e mensais, onde saem os primeiros capítulos dos mangás, eles consideram aquilo como descartável. Então os japoneses terminam de ler e nas estações mesmo eles põem nos lugares que é diferente do lixo, que você pode passar e pegar. Então eu, na minha fantasia de achar que gibi era uma coisa de criança, eu achei que eu ia aprender japonês através dos mangás, que eu falei, deve ser uma linguagem infantil, ignorância plena, tá? Aí eu falei assim, vou aprender japonês através do mangá. E ali eu comecei a brincar de ver mangá e olhar e tudo mais. Enfim, não entendia nada, porque o texto, para vocês que gostam de mangá, e eu falo isso para todo mundo, mangá é de uma profundidade gigante, assim, são livros muito, muito inteligentes. Então, obviamente, eu não entendi nada, mas aquilo despertou muito minha atenção. E aí eu comecei a falar muito com o dono da editora, que é japonês, sobre lançar mangá no Brasil. Eu falei, meu, tem tudo para dar certo e tal. E é engraçado que ele, como japonês, ele falou, nunca vão ler isso, tá? E aí eu fiquei martelando nessa tecla, levou 2 anos, e aí eu tive uma coisa muito boa, que foi o fenômeno Pokémon, que foi exatamente em 98, que deu o fenômeno Pokémon no mundo, e virou uma loucura, mesmo no Brasil, mas era através do anime. E aí, através disso, eu consegui mostrar que, olha, os brasileiros se interessam por personagens japoneses, é que nunca teve lá. Então, vamos fazer o teste e tal, bom, enfim. Foram 2 anos, de 98 até 2000, eu fazendo reuniões e convencer os japoneses. Foi muito difícil, porque os japoneses não conseguiam, assim, mesmo para eles, 20 anos atrás, ainda não existia tanto mercado exterior. Mesmo França, Estados Unidos, todos estavam, era muito embrionário ainda. E aí, enfim, aí depois foram 2 anos de negociação até conseguir convencer. Então, os 2 primeiros títulos que a gente lançou no Brasil, que foi na mesma semana, foi Cardcaptor Sakura, da Kodansha, e Rurouni Kenshin, que é o Samurai X. Então, exatamente em 2000, eu não me lembro mais o mês, a memória não é tão boa assim, a idade, a memória vai ficando distante, a gente lançou esses 2 mangás. E aí, uma coisa curiosa do Brasil foi que a gente teve muita dificuldade, porque a gráfica, o pessoal da gráfica olhava e falava, vocês estão loucos, vocês vão lançar um negócio de trás para frente. A empresa distribuidora, que inicialmente a gente lançou mangá em bancas no Brasil, né, a empresa distribuidora falava, isso aqui não vai dar certo nunca, impossível, de trás para frente, branco e preto, e um monte de gente pegava mangá naquela época, só que e falava assim pra gente, mas as crianças não vão conseguir pintar isso, é muito complexo, né? Então o nível de desconhecimento do que era o produto era tão grande, 20 anos atrás, exatamente 18 anos atrás, foi quando a gente chegou no Brasil para lançar, que essa história de que eles falavam de que era para pintar, assim, você tem que explicar tal, e explicar que olha, um público adulto, para cima de 14 anos que lê isso,
e tal. Então assim, é muito curioso, assim, hoje olhando para trás e vendo aqui, trazendo mangá para Portugal, graças a Deus Portugal já está no nível de conhecer mangá, que eu não tive nenhuma conversa dessas por aqui, todo mundo, distribuidores, bancas, livrarias, todo mundo já sabe o que é mangá. Então, mas assim, é muito curioso esse início no Brasil. E é isso mesmo que eu agora te vou perguntar. Como é que começou a surgir a ideia de, então, transpor esse negócio do Brasil e criar uma nova editora em Portugal, ou já também em Portugal? O que é que vos levou a apostar no nosso mercado? Na verdade é um sonho da gente, porque assim, eu percebo agora, estando em Portugal, que eu estou morando aqui efetivamente há 5 meses em Lisboa, né? Eu percebo que os portugueses têm uma grande admiração pelos brasileiros. E, ao contrário, eu sempre achava que era mais. Eu sempre achava que os brasileiros tinham uma admiração maior por Portugal. Vindo aqui eu percebi que não, que também tem os dois lados. Mas assim, no Brasil a gente tem uma admiração muito grande por Portugal. Lógico, vocês descobriram a gente, tem toda a nossa história intrinsecamente ligada de vocês. E aí tem uma coisa engraçada, a gente fala a mesma língua, mas o sotaque é muito diferente, as formas que a gente constrói, muitas frases, palavras que a gente usa são muito diferentes. Tem até uma história engraçada entre eu e o Helder. A primeira vez que a gente foi se encontrar, ele falou assim: eu tô com uma camisola laranja. Eu falei: você tá com o quê? Porque camisola, como brasileiro, é roupa que mulher usa pra dormir, tá? Sei lá, nem sei o que vocês chamam aqui, baby doll, enfim. Foi um encontro muito favorável. Você tá de camisola, na rua ainda, né? Então, enfim, são pequenos detalhes, mas enfim, essa coisa da língua, para nós brasileiros, é muito curioso, porque assim, os brasileiros, os portugueses aqui, eu percebo que eles reclamam que tem muita piada de português no Brasil e tudo mais, mas na verdade é difícil para o português entender isso, porque a cultura é muito diferente, mas é uma forma de carinho dos brasileiros, tá? Porque para nós brasileiros, para a gente é muito claro que a língua, o português, na verdade o português PT, o português BR é uma criação brasileira que a gente adaptou ali nos trópicos. Então, mas voltando, por conta dessa admiração de Portugal, sempre que a gente começou a publicar pela proximidade da língua, tinha esse sonho. Então, exatamente em 2007 e 2008, eu vim aqui para Portugal para fazer estudo de mercado e tudo mais, e deu um azar de ser uma época que Portugal, foi bem quando Portugal estava numa crise forte em 2008, e aí a gente decidiu começar a importar. Então, não sei se algum de vocês lembra, mas a gente começou a vender mangá importado brasileiro, e aquilo foi uma ação da JBC querendo entrar no mercado, mas não deu certo, assim, até por isso que eu falei, por conta da língua e tudo mais, houve uma rejeição. E uma outra coisa muito interessante, assim, o português, e isso é um elogio que eu estou fazendo a vocês valorizam muito a qualidade. O brasileiro, ele é mais... ele está mais a fim de ter o produto e ler do que a qualidade em si. E o português eu percebo que assim, não, me venha com uma edição com papel mais ou menos, capa mais ou menos, que o português não gosta. Então o brasileiro assim, se o preço é barato, tudo bem, porque a qualidade não é tão boa. O português não quer saber, mesmo se o preço é barato ou não, é um problema da empresa, ela vai ter que fazer produtos de qualidade. Então, enfim, por conta disso a gente falou, vamos esperar, a empresa está mais consolidada para fazer isso. E aí agora, nesse momento que a JBC está bem consolidada, o mercado brasileiro está para lá de sólido, a gente enxerga Portugal como uma possibilidade de expansão. E tem o outro lado, né? Portugal entrou numa curva positiva e ascendente, muito boa, economicamente e tudo mais. Então, está tudo ligado a isso. Sim, e eu lembro perfeitamente uma primeira conversa que tive com a JBC quando me contactaram. Me questionaram como é que deveriam abordar o mercado português, e foi uma das coisas que eu, quando disse a primeira coisa, nem pensem em lançar mangás em português do Brasil, em Portugal. Está fora da questão. Tem que ser mesmo um trabalho por portugueses, para portugueses. Eu acredito que tu na tua equipa tens portugueses a trabalhar, não é? Bom, uma coisa então que vocês vão ter que... Bom, então primeiro eu estou agradecendo ao Helder pelo convite, que eu esqueci de fazer isso no início, mas vocês portugueses vão ter que agradecer muito ao Helder, porque quando eu vim fazer
o estudo de lançar, isso a gente está falando de 2017, abril de 2017, foi quando eu vim aqui para fazer o estudo mesmo de lançar mangá. Eu tive essa reunião com ela e a primeira pergunta que eu fiz foi: o que você acha da gente importar os mangás? Porque financeiramente é muito mais negócio pra gente. A gente tem lá os mangás, que não vendeu, traz pra cá, seria mega lucrativo e tudo. Eu acho que até no primeiro momento seria mais lucrativo para a JBC fazer isso, importar os mangás em português e ir fazendo. Mas o nosso objetivo aqui, então a gente seguiu muito isso que o Elber falou, o mesmo se repetiu com as editoras, com as livrarias, FINAC, as lojas especializadas em comics, todos falaram: olha, se você trouxer em português do Brasil, vai vender, mas vai ter um limite, porque outra diferença do Brasil, o brasileiro médio não fala inglês fluente a nível de ler mangá, e o português médio fala inglês no nível de ler um mangá. Então, assim, entre escolher o mangá brasileiro e o inglês, muitos portugueses vão preferir o inglês, o português do Brasil, estou dizendo. Então foi a partir daí que a gente decidiu lançar com o português de Portugal. Sim, e agora falando mais do Ataque PT, o nosso objetivo no site é sempre ajudar o mercado português, o status quo português, relativamente a mangá e anime, ajudar a progredir, a ter mais visibilidade. Nós trabalhamos com muita gente ligada à indústria, então para nós, eu lembro perfeitamente, quando a JBC Portugal, a JBC me contactou, nós no Ataque PT fizemos tudo para os ajudar a chegar ao mercado português. Eu lembro que na altura que tive aqui a reunião, que ele veio para Portugal para falar comigo, eu fiz uma direta, tive 24 horas sem dormir por causa do meu trabalho, e foi até um sacrifício pessoal para estar à beira dele. Eu não conhecia Portugal, tive que ir com ele a vários locais para falarmos com várias pessoas relacionadas com a indústria, para eles terem uma melhor percepção do que é a indústria dos mangás aqui em Portugal. E agora a pergunta, Júlio: ok, tu chegas ao aeroporto de Lisboa, sais do avião e como é que querias a JBC Portugal? Eu estou achando engraçado porque eu não sabia dessa história, que ele estava sem comer, estou ouvindo agora pela primeira vez, então obrigado maior ainda. Como foi sair do avião? Bom, tecnicamente tem toda a parte burocrática que é abrir empresa, eu acho que isso não interessa para nenhum de vocês, que é só a chatice do negócio. Mas informaste, por exemplo, as editoras japonesas que vinhas para Portugal? Sim, sim. Não tem como você abrir uma editora de mangá sem você ter o aval, a anuência dos japoneses, porque são eles que decidem se você vai ter um título ou não. Então, usando esse termo que ele falou, quando eu desci do aeroporto de Lisboa, no aeroporto de Lisboa a gente já tinha os títulos assinados e tudo mais. Então, assim, foram 3 momentos. Eu vim em abril de 17, fui para fazer um estudo de mercado, aí a gente voltou para o Brasil, tomou a decisão. Eu vim em outubro eu fiz essa parte que eu falei que é a parte chata de abrir empresa, então assim, oficialmente a JBC existe em Portugal desde outubro do ano passado, mas que a JBC passou a atuar efetivamente foi em julho desse ano, que é quando a gente lança Ghost in the Shell. E agora uma pergunta: o que é que as editoras japonesas acharam que tu viste para Portugal, da JBC começar a lançar em Portugal? Acharam positivo? Eles têm a curiosidade de tentar entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? Porque para o Japão, Portugal é curioso, porque foi mais fácil conseguir mangá para o Brasil do que para Portugal. Porque Portugal tem 2 detalhes. Um que todo mundo sabe que é um país pequeno, então os números são logicamente pequenos, e os japoneses não querem saber de números pequenos, porque independente de quanto você vai vender, o que eles querem receber como mínimo, eles chamam de mínimo garantido. Então assim, dane-se quanto você vai vender. O mínimo que esse autor quer receber para estar no país é X, que é bastante. E lógico, quanto menor é o mercado, mais difícil é de você chegar nesse número na ponta. E o outro motivo é que para os japoneses, Portugal é muito mal visto porque é um país que interrompe as publicações. Já foram lançados alguns mangás aqui no passado por outras editoras que foram interrompidos. Então os japoneses sempre falam assim: não, Portugal é muito complicado, né? Então essas ações das editoras que pararam o título, para os japoneses que negociam, foi algo muito sério.
e prejudicou bastante, assim. Então, o que ajudou muito é assim, como a JBC, eles conhecem a JBC, que historicamente, em 18 anos, a JBC nunca interrompeu nenhum título, foi fácil da gente falar, olha, basta você olhar para a nossa história que isso não vai acontecer. Então, isso ajudou. Então, nesse ponto ajudou, mas assim, essa foi uma imagem que a gente teve que se esforçar para falar e tudo mais. E pro azar, assim, o título que foi interrompido em Portugal foi Dragon Ball, que enfim, uma das masterpieces dos japoneses, né? Então, não foi um título pequeno, é uma coisa de muita representatividade. Então podemos ter certeza que todos os mangás que vocês começaram a lançar é até ao fim. Historicamente, essa é a história da JBC, a gente nunca interrompeu no Brasil, e isso tem a ver porque, assim, apesar do meu sotaque brasileiro, vocês têm que lembrar sempre que a JBC é uma empresa japonesa, as decisões são japonesas, tá? A política da empresa é muito japonesa. Então, para um japonês, o mangá não é só uma publicação. Os japoneses entendem o mangá como uma obra de arte, tanto que assim, eles se referem aos autores como sensei. Sensei é algo como mestre. Então a relação do povo japonês, porque o mangá para eles desde criança é muito importante, que alguém que faz mangá é um artista no sentido pleno da palavra artista, tá? E aí você parar algo no meio é um duplo desrespeito. É um desrespeito com o artista, porque você não está dando chance de terminar o trabalho dele, e é um desrespeito com vocês, leitores, que uma editora só existe por causa dos seus leitores, né? Então, a gente respeita sim o autor, mas a gente precisa respeitar muito o leitor, porque a editora que não respeita o leitor não está entendendo qual é o seu negócio. Exatamente, e o Japão, todos nós sabemos que os japoneses levam extremamente a sério a questão da reputação e eu próprio no Ataque PT sei perfeitamente que os laços de confiança que nós estabelecemos com o pessoal no Japão, e eles até ligam-se muito, não propriamente à instituição, mas à pessoa que está à frente daquela instituição, e sei perfeitamente, por exemplo, comigo, se não for com o Helder do Ataque PT, muito dificilmente outro projeto pode avançar, porque eles depois ganhando uma relação de confiança connosco, é muito mais fácil ter as coisas aprovadas. Ok, tens aprovado no Japão o licenciamento do mangá para lançar em Portugal, e depois, como é que funciona a gráfica, a legendagem e por aí fora? Então assim, primeiro você tem que aprovar no Japão. Bom, depois de aprovado, você tem que começar a parte gráfica. A gente tem que ter um editor, a gente tem um editor português, que é o André Oliveira, não sei se vocês conhecem, é um cara bastante reconhecido, muito respeitado no universo da banda desenhada portuguesa. Então o André faz a adaptação, aí a gente tem a nossa... Deixa-me só interromper. O André Oliveira que devia estar aqui ao meu lado esquerdo, mas neste momento está na cama e depois vai ver o vídeo, que era um pouco para parecer que ficou doente. O André pediu desculpa porque ele teve efetivamente uma enxaqueca muito forte e ele não conseguiu. A gente saiu de Lisboa muito cedo para estar aqui hoje e ele não conseguiu. Então, até peço desculpas pela falta do André, espero supri-la de alguma forma. A gente fala da adaptação. Aí tem a nossa designer que faz a adaptação e tudo mais. Um detalhe da designer que é muito legal, a capa de Ataque dos Titãs, o editor mesmo do Ataque dos Titãs na Kodansha falou que no mundo inteiro, essa capa é diferente da capa brasileira, que a capa portuguesa é a mais, eles usaram o termo cool, de bacana, legal, interessante, que é a mais do mundo, foram a que eles mais gostaram no mundo inteiro. Então, eu fiquei muito orgulho de Portugal por isso, assim, a gente sair com uma capa que já sai com essa... E vocês recebem os textos em japonês, em inglês? Como é que vocês trabalham? A JBC tem como filosofia traduzir tudo do japonês. A gente recebe em japonês, até para facilitar o processo, mesmo o material de Portugal, como a gente já tem todo servidor no Brasil preparado para isso, e tem que ser servidores muito pesados, que aguentem muita coisa, mesmo o material de Portugal a gente envia para o Brasil. No Brasil, no caso, a gente já tem a tradução com a nossa equipe de tradutores, são muitos tradutores japoneses. É muito mais fácil você achar um japonês, alguém que traduza japonês no Brasil do que em Portugal.
E aí a gente manda para cá todo o material e aí é feito aqui mesmo. Então assim, a paginação, o letreiramento. É que na verdade é muito engraçado, eu estou tentando lembrar os nomes que vocês usam em Portugal, porque os nomes que a gente usa no Brasil é tudo diferente. A primeira vez que eu tentei eu falava um diagramador. Aí me perguntaram, o que é um diagramador? O diagramador é o designer, tá? No Brasil o designer é o diagramador, é aquele que diagrama a página. E aí então no Brasil, aqui a gente faz o design, todas as páginas, o letreiramento e a finalização. A gente faz questão inicialmente de imprimir um mangá aqui em Portugal, esses primeiros todos foram aqui, talvez no futuro a gente venha imprimir fora. Tem países como Polônia que tem custo muito baixo, o próprio Brasil tem um custo de impressão bem abaixo de Portugal, mas a gente fez questão até para poder controlar essa qualidade e chegar no que a gente queria. Então nossos mangás são todos impressos numa gráfica em Sintra, que se chama Euro 2, é uma gráfica muito competente, e a gente ficou muito feliz de conhecê-los.